temos mais um RSC Convida, um RSC Convida especial. Tenho 2 delegados de polícia, ambos do Rio Grande do Sul, eles já vão se apresentar. E, como sempre, estas lives ficam gravadas no IGTV e depois vão para o meu canal do YouTube. Tá? Alguns já perguntaram, vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Vai, no IGTV e depois no meu canal do YouTube. Isso se o Instagram não me der um bolo. A última live que eu fiz, não consegui gravar. Espero que essa aqui não dê problemas. Então, vamos iniciar. Agradeço os 2 a disponibilidade, agradeço os 2 também a confiança no projeto, que já, olha, pelo pouco que eu já posso perceber, já é um projeto exitoso, muita gente aplaudindo, principalmente os 2 no time RSC. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, se apresentarem. E depois que vocês se apresentarem, nós vamos falar sobre carreiras policiais, concurso para delegado de polícia civil, como se preparar, quais as particularidades e, principalmente, qual a importância de rodadas de simulado, trabalhar simulados na preparação. Então, eu vou começar com a Samir, por favor, se apresente, e depois o Thiago, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Rogério. Boa noite, Thiago. Muito feliz em estar aqui nessa live com vocês. Bom, vou começar então contando um pouquinho. Eu estudei cerca de 3 anos, 2 anos focado para delegado. Deu 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, nesse meio tempo, eu passei para inspetora, assumi como inspetora em Porto Alegre, atuei por 8 meses. E depois disso aí fui chamada para um concurso de delegado do Rio Grande do Sul. Eram 16 mil inscritos e eu fiquei na primeira turma. Foi um estudo bem puxado. Foram alguns anos aí bem puxado, mas valeu a pena. E eu acho que tudo depende da forma, né, de estudar. Perfeito. Hoje, então, você é delegada de polícia no Rio Grande do Sul. Você está em qual delegacia? Lembrando que vai... só um alerta, viu, pessoal? Dia 6, eu vou fazer uma live só com ela, falando da trajetória, da jornada e tal. E depois eu vou fazer uma só com o Thiago. Hoje, vocês vão conhecê-los, se é que já não conhecem, tenho certeza, pelas mensagens aqui, muitos já conhecem os 2. Mas hoje nós vamos discutir preparação para a Polícia Civil. Vai ter uma live onde eu vou falar com a Samia sobre a trajetória dela. Já tem gente super curiosa aqui. E a mesma coisa com o Thiago. Hoje, você está exercendo a função de delegada de polícia em qual delegacia? Na Delegacia da Mulher, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Legal. Joia. Então tá. Vamos passar então direto para o Thiago e aí a gente começa a bater um papo. Thiago, apresente-se. Boa noite, Rogério. Boa noite, Samier. Boa noite a todos aí, os seguidores que estão acompanhando esse nosso início de jornada. Meu nome é Thiago Albeste. Eu sou delegado aqui no Rio Grande do Sul. Estou completando 10 anos agora no final desse ano. Atualmente eu trabalho no Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, que trabalha junto com todas as questões de violências contra a mulher, idoso, criança e adolescente e os crimes de intolerância. Então a gente está nesse nicho atualmente na Polícia Civil e estamos aí bem empenhados e bem ansiosos para começar esse projeto. Também quero agradecer a tua confiança, né, em nos propor esse grande projeto, essa grande parceria. Agradecer também a Samier, que prontamente se dispôs, e a gente está muito esperançoso que vai entregar um produto, um serviço de muita qualidade, com muito preparo para todos os nossos seguidores, aí, os alunos que pretendem entrar nessa carreira, que é uma carreira apaixonante de delegado de polícia, que nos permite uma maleabilidade, nos permite que a gente tenha um dia diferente do outro, né? Então, mesmice é uma coisa que não cabe na nossa carreira
e a gente quer contribuir da melhor forma para que todos possam aí alcançar o seu objetivo. Legal. Você falou da mesmice, né? Achei muito legal. A Samia, outro dia, ela colocou, eu até mostrei para minha filha, ela colocou alguma coisa nas redes sociais dela, tipo, olha, cansei, hoje foi exaustivo, tô toda molhada por causa de chuva, mas uma pessoa que tentou praticar feminicídio está preso. Então, aquela comemoração que todo mundo adora, né? Todo mundo vibra, acho muito legal. Tiago, você foi examinador da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? Muitos aqui estão, inclusive, alertando isso. Olha, o Tiago foi examinador. Nós vamos ter uma live, Tiago, onde eu vou tentar explorar exatamente essa experiência que você teve como examinador. Pessoal, é interessante porque o Tiago foi o examinador da Samier, né? Então, isso mostra aqui já uma sinergia bem interessante, né? O criador e a criatura. Depois a gente vai ver quem é o criador e quem é a criatura no futuro. Mas é mais ou menos isso é muito legal. Então vamos lá, vamos entrar direto no nosso tema. Concursos para delegado de polícia, Polícia Civil. Temos alguns concursos já na iminência de serem inaugurados. Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, entre outros. Outros concursos em andamento e outros concursos já sendo rascunhados. Quem quer prestar o concurso da Polícia Civil? Deixa eu começar com a Samier. Se ele não está estudando como deveria e quer agora, a partir desta live, endireitar a sua jornada, qual a recomendação que você dá? Ele tem que explorar, antes de mais nada, as principais matérias, tem que detectar os principais assuntos, deve estudar por livros, o que você sugere? Rogério, inicialmente, escolher um edital, né? Pega um edital. O lado bom assim da carreira policial é que vários editais de delegado batem as disciplinas. Então, até eu postei ali no meu Instagram uma planilha que bate vários editais, né? Que, inclusive, se estudar para um, está estudando para outro. Focar nas 4 matérias principais que tem em todos os concursos de delegado, que é constitucional, administrativo, penal e processo penal. Né? Se não gosta de penal e processo penal, nem adianta. Porque isso aí cai muito, tem que saber tudo, detalhes, né? E começar por essas matérias bases, que já vai estar preparado para todos. E a partir daí, conforme for saindo os editais, dá tranquilo aí para ir acrescentando outras matérias. Por exemplo, os diferenciais. Medicina legal e criminologia, por exemplo. A onda agora é vir todos os editais com essas 2 matérias. Então, já dá para implementar no estudo também. Civil é uma matéria que tem em grande parte dos editais e é uma matéria que cai letra da lei. Então, é aquela matéria assim, ó, lê a lei que tá legal, sabe? Sem doutrina. Então, tudo isso tem, conforme tu vai estudando e vai fazendo as questões, tu vai vendo que, isso aqui cai mais lei, isso aqui cai mais doutrina, né? Dá para ir fazendo um direcionamento do estudo com relação a isso. Então, quer começar agora? Começa com administrativo, constitucional, penal e processo penal. E aí, mais para frente, a gente vai conversando. Legal. Ou seja, você otimiza o seu estudo considerando o pouco tempo que pode haver entre esse início e a prova efetivamente. Você fala de penal, processo penal, constitucional administrativo, e aí eu passo até a palavra para o Tiago, e tem uma característica, a prova da Polícia Civil, pelo menos aqui em São Paulo, eu já vi essa característica, onde o examinador, nessas 4 grandes matérias, eu vou até falar um pouco de penal, mas você pode também espelhar nessas 4 que a Samia falou. O Tiago, ele não tem dó. Ele, na Polícia Civil, ele busca avaliar todo o edital de penal. Estou falando de penal, mas, repito, dá para você espelhar nessas 4 grandes. Então, numa questão, dificilmente ele fica num assunto. Numa questão, ele dificilmente fica num crime. O que ele faz? Numa questão, cada alternativa explora um delito.
Tá? Não sei se eu estou conseguindo ser claro no exemplo. Ele pode dizer qual das alternativas abaixo está incorreta. E a primeira alternativa é uma afirmação envolvendo homicídio. A segunda alternativa é uma afirmação envolvendo lesão corporal. A terceira alternativa é uma afirmação envolvendo estupro. A quatro, um crime contra a fé pública. E a quinta, um crime contra a administração pública. E às vezes um crime que você não está tão acostumado a trabalhar. Né? Então ele vai e busca. Numa das alternativas, ele explora, sei lá, ocultação de cadáver, vilipêndio de cadáver. Você concorda comigo que há essa característica, onde numa pergunta ele explora vários temas e com isso ele viaja o edital? Perfeito, perfeito. Isso acontece bastante. Inclusive, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós estamos, quando a gente fez a apuração do nível de incidência das questões, a gente fez uma análise tanto quantitativa como qualitativa das questões. E aí a gente verificou que muitas vezes tinha uma mistura do determinado delito e daí automaticamente já te exigia um conhecimento de ação penal para ver se precisa representação, se não precisa representação, ou daqui um pouco verificando a quantidade da pena máxima prevista em abstrato e te faz uma pergunta já fazendo uma correlação com prisão preventiva. Então, geralmente, assim, essas questões elas são multidisciplinares, né? Então, elas procuram sempre trabalhar mais do que um conteúdo. Isso que tu falou é muito, muito importante. A gente já verificou isso em várias questões. Tem uma outra peculiaridade também nos concursos para delegado, que nós não temos uma regra de que, por exemplo, se escolhe uma banca e essa banca prepara todas as questões. Então, muitas vezes, tu não consegue pegar um padrão, digamos, autoral, porque muitas são contratadas, organizam o concurso e aí há uma banca daquele estado especificamente que faz as questões. Então, é importante que a gente saiba que está trabalhando com um ponto, mas sempre direcionando para subir uma escala acima, para ter uma visão mais abrangente, porque a tendência é que as questões não sejam tão pontuais, mas sim abranjam o tema como um todo, e aí em diversos aspectos. E isso em quase todas as matérias que a gente viu. Legal. E aí eu não só cobro aqui a experiência de vocês dois, como delegados, como pessoas que trabalharam até pouco tempo na prova, seja elaborando a prova, seja prestando o concurso, mas também de acordo com essa experiência de vocês, que nós vamos aprofundar dentro do RS Online. Vocês estão trabalhando um produtaço aí, que nós já vamos conversar. Mas, Samir, você, ainda que concorde com o que nós falamos, talvez até discorde, mas ainda que concorde, que há essa tendência de navegar por todo o edital. Alguns já colocaram aqui o seguinte: ainda que haja essa tendência, eu não tenho dúvida de que a Lei Maria da Penha vai despencar. E a tua praia, você trabalha com a Lei Maria da Penha todos os dias. E antes de te ouvir, e aqui eu posso até estar cometendo um equívoco, eu ouso, desde logo, concordar com esse seguidor que colocou isso. Eu estou percebendo... Eu li ali. Oi? Eu li quando ele escreveu e concordei na hora, porque... Poxa, e sabe o que eu acho legal? Por exemplo, MP do Rio. O MP do Rio, de maneira inédita, tirou a violência doméstica e familiar contra a mulher de penal e deu um status independente dentro do grupo. Então, não é que a Lei Maria da Penha vai ser explorada em penal. Ela deixou de ser um acessório e passou a ser principal. Ela tem o mesmo peso de penal e processo penal dentro do grupo. Olha que interessante. Então, olhando o que aconteceu no MP do Rio, eu já percebendo o movimento que existe no MP São Paulo, que vai inaugurar concurso muito em breve, eu ouso concordar desde logo antes de te ouvir, mas queria te ouvir, mas eu queria saber, você concordou também com ele? Você acha que a Lei Maria da Penha ela acaba tendo um color aí mais vivo dentro da prova da Polícia Civil? Sim, Rogério, assim, duas questões, tá? Eu analisando provas anteriores, a Lei Maria da Penha não tem tanta incidência, tá? Mas esse ano, vindo aí dos últimos tempos, tá? Teve muita alteração, né? E examinador adora uma alteração.
a tipificação aí da violência psicológica e perseguição, que abrange bastante coisa, né? É um tipo bem amplo. Então, certamente vai ter uma questão aí de Maria da Penha, qual seja o concurso, vai ter uma questão de Maria da Penha envolvendo... No meu concurso teve, em todos que eu estou vendo agora, recentes, tem tido. E também a questão do cargo de delegado. Todos os delegados trabalham com violência doméstica. Todos os delegados. Né? Seja o delegado que está no interior, seja o delegado plantonista, 70% dos casos numa delegacia de plantonista é Maria da Penha. Então, a tendência é sim aumentar essas questões envolvendo violência doméstica com essas alterações que vem vindo, né? A gente sabe que o examinador adora uma alteração, então É isso que você falou, que o examinador adora alteração. A gente está falando com o examinador aqui do nosso lado. Aliás, hoje eu até estou me policiando, eu costumo falar muito mal do examinador, não vou poder falar. Mas o que acontece? No caso da Lei Maria da Penha, eu acho, se você encará-la também dentro do capítulo das leis penais especiais, apesar de que ela não é uma lei penal especial, ela é uma lei multidisciplinar, eu acho que ela é a lei mais objeto de alteração desde 2018. Acho que ela sofreu mais de 10 alterações, se eu não me engano. E eu vou aqui, essa live vai ficar gravada. Eu vou falar uma questão que vai cair, vamos ver se vai dar certo, vou chutar aqui. Vocês que estão assistindo e vão prestar concurso para a Polícia Civil, Lei 13.880 de 2019. Essa lei é muito importante, tem tudo a ver com o delegado de polícia, porque essa lei obriga o delegado de polícia, no inquérito policial, pode ser no flagrante ou pode ser no inquérito sem flagrante, obriga o delegado a alertar o juiz se o investigado tem registro de arma em seu nome. Para quê? Para que o juiz, nos termos do artigo 18, inciso 4, determine a imediata apreensão da arma de fogo. Rogério, nossa, isso é óbvio. Não é óbvio. Porque aqui nós estamos falando de um cenário em que ele tem a posse ou tem o porte legal. Então o delegado avisa, olha, a delegada avisa, a Samia vai dizer, juiz, esse investigado aqui, autor de violência doméstica familiar contra a mulher, ele tem arma registrada no nome dele, ele tem porte de arma. Tudo legalizado. O juiz determina a apreensão desse instrumento bélico. Se for uma posse legal, um porte legal, obviamente o delegado não vai precisar informar o juiz, ele vai prender em flagrante. Mas olha que questão interessante, né? Acho que é uma questão em que envolve o delegado nessa missão de prevenção a maiores danos. Bom, Tiago, a Samia falou de examinador adora novidade legislativa. Uma coisa que eu tenho percebido é uma mudança na arquitetura de provas da Polícia Civil. Era uma prova que trabalhava muito letra de lei. Estou falando primeira fase, tá? Primeira fase. Muito letra de lei, inclusive letra de lei que você às vezes nem imaginava que existia. Acho que é um dos poucos concursos que eu vi explorar aquela contravenção de preconceito contra a mulher grávida, tal. Tem uma... raríssimos concursos. Vai, a Polícia Civil cobra. Mas eu tenho percebido aumentar a incidência de questões envolvendo jurisprudência. Jurisprudência. Então, muita jurisprudência também sendo cobrada em prova da Polícia Civil. Você enxerga uma tendência ou você concorda? É letra de lei, novidade legislativa e jurisprudência. E que jurisprudência é essa? Jurisprudência sumulada? É jurisprudência do Estado, não necessariamente dialogando com os tribunais superiores? Como que é? Assim, quanto às alterações legislativas, eu considero que sempre uma tendência. Por quê? Porque o examinador ele quer que ingresse na instituição alguém que esteja atualizado. Então, isso é fato. Os concursos públicos eles têm um nível de exigência cada vez mais alto, né? É voraz a competição. Então, quem é que tem que se destacar? Quem sabe o detalhe, quem sabe a novidade.
e muitas vezes essa novidade, ela não é uma novidade por si só, ela tem um impacto direto na atuação do profissional. Ele precisa realmente saber aquilo. Então, certamente ele vai ter que ser objeto de prova. Esse teu exemplo que tu deste, que tu te aventurou aí a dar um prognóstico, é um exemplo muito interessante, porque se chegar a essa situação, no plantão, como a Samia disse, os plantões policiais, eles são assim, ó, um grande balcão de atendimento em massa, infelizmente, de violência contra a mulher. Então, o delegado tem que saber como fazer isso. Então, isso vai se refletir fatalmente nas questões envolvendo legislação, principalmente as atualidades. Com relação à jurisprudência, Rogério, eu não tenho dúvida, tá? É como eu digo, não existe um padrão nacional, né? Porque, primeiro, porque cada concurso da Polícia Civil tem um estado. Segundo, porque depende da formatação da banca, né? Então, aqueles que organizam não são necessariamente aqueles que vão ser os autores intelectuais das questões. Mas a jurisprudência, hoje em dia, houve uma reviravolta, né? Anos atrás a gente se preocupava muito e apenas com a jurisprudência do processo civil. Hoje em dia o processo penal, a jurisprudência do processo penal ficou um negócio assim, ó, vive em ebulição. E a quantidade de jurisprudência que a gente vê envolvendo diretamente a atuação policial não é pouca. E apesar, aliás, além de não ser pouca, ela tem muitas nuances. Então, é o policial que viu a atitude suspeita e que sentiu o cheiro de maconha. Pode entrar ou não pode entrar? Aqui é o policial que viu a atitude suspeita, não sentiu o cheiro, mas viu alguém mexendo em droga. Aqui já é um outro entendimento. Então, salvo o melhor juízo, se isso não cair na prova objetiva, mas é com toda certeza que vai cair numa prova oral. E deve cair numa prova oral, porque eu não posso querer que um delegado, né, ou que o candidato a delegado esteja entrando sem saber esses julgados que são de suma importância, porque vai refletir diretamente na atuação dele. Então, Rogério, letra de lei sempre vai ter, mas a gente caminha, sim, para cada vez mais estar precisando ter um controle, uma atenção especial para o estudo da jurisprudência. O pessoal estava falando ali da CESP. A CESP adora jurisprudência. O pessoal estava comentando que a PF caiu bastante jurisprudência. É o tipo, né, de questão deles é jurisprudência. Você sabe que eu tô até abrindo aqui, enquanto vocês falam, do mesmo jeito que eu arrisquei uma questão com a Samia, vou arriscar uma questão, deixa eu só abrir aqui para falar. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Pessoal, vou aproveitar e vou dar outra dica aqui. Ó. Alguns falaram que da Polícia Civil do Rio Grande do Norte despencou questão envolvendo jurisprudência, informativo e tal. Tem uma questão que eu acho que eles vão cobrar, seja em primeira fase, seja em segunda fase, que é exatamente a tese firmada pelas duas turmas do STJ envolvendo a entrada no domicílio em situação que possa aí envolver flagrante, etc. e tal. Então, o STJ, no que diz respeito à entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, o STJ, ele construiu 5 requisitos. E eu falo que ele construiu porque ele construiu mesmo. Esses requisitos que eu vou ler para vocês não estão no Código de Processo Penal. Né? O STJ aí deu uma legislada básica. Então, quando a gente pensa em entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, até então, você tinha na cabeça o quê? Você tinha na cabeça o tema 280 do STF. O tema 280 do STF diz: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é ilícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade dos atos praticados. Tema 280 do STF, que é um tema que dialoga com a Constituição. A Constituição diz isso. Perfeito. Aí vai o STJ. E eu digo STJ mesmo, porque são as duas turmas.
As duas turmas estabeleceram 5 teses centrais. Primeiro, vai cair isso aqui. Primeiro, na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de estándar probatório, para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas. 2. O tráfico ilícito de drogas, em que peça é classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio. Aqui eu achei interessante, porque o STJ falou que se sentir cheiro, tem uma postura, se enxergar é outra. Então depende do sentido que está sendo aguçado, né? Então o tráfico de drogas, em que peça é classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado, onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime será destruída. 3. O consentimento do morador precisa ser voluntário, livre de qualquer constrangimento. E o interessante é que este morador deve autorizar por escrito. Vai ter o quê? Um auto de autorização? Eu estou até pensando nisso aqui, né? Sempre que possível, o ato de autorizar será acompanhado de testemunhas. É fácil a polícia arrumar testemunha para incriminar traficante. E, por fim, a violação a essas regras resulta na ilicitude das provas. Gente, isso aqui são as duas turmas do STJ. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na prova da Polícia Civil. Certeza absoluta. É o dia a dia. É o policial militar apresentando para a Samier o caso, a Samier falando, e o STJ vai concordar com essa entrada de vocês? Rogério, eu tenho um caso prático, tá? Cerca de 6, 7 meses atrás, nós estávamos com uma suspeita de que havia uma menina, enfim, que tinha sido sequestrada, mas a situação estava numa linha muito tênue. A gente não sabia se ela realmente estava com a liberdade dela sendo restringida ou se tratava ali de daqui um pouco ela querer fugir de casa e estava utilizando esse namoro como uma justificativa para não voltar. O fato é que nós tínhamos um determinado mandado, tá? De busca e apreensão. E aí entraram o quê? Entraram às 20 horas, entraram às 21 horas, e aí surgiram informações de que a menina estava num determinado endereço, né? E aí o mandado pela lei de abuso de autoridade, ele por si só, ele já não me dava garantia nenhuma por causa do horário. Então eu tinha que trabalhar, na verdade, era se eu podia entrar na casa desconsiderando a existência, digamos assim, daquela autorização, porque ela já não me permitia. E aí o que eu disse para eles? Me diz toda a situação aí, porque eu quero ver se a gente tem fundadas razões. E isso aconteceu num domingo, 22 horas da noite. Né? 22 horas. Então, assim, ó, como é que a gente não vai cobrar isso? Tem que cobrar isso. E o aluno tem que saber isso, porque isso vai repercutir diretamente na atuação dele. E bem como disse alguém aqui nos comentários, né? Quem é que vai cair na corregedoria? Né? Então, a gente precisa exigir isso, não apenas para selecionar o candidato, mas também para ter a segurança que esse candidato lá na hora vai saber como atuar, e isso, inclusive, serve como uma garantia para ele no exercício da profissão. Então, é muito mais complexo, né, do que simplesmente avaliar e selecionar. Tem muita coisa por trás do concurso. Olha só, o Luciano Dantas escreveu aí, fica tranquilo que o Rogério Schetti deu 1 ano. Interessante que eles já estão anulando tudo que aparece lá que não tem obedecido essas 5 teses. Esse 1 ano, aonde é que está esse 1 ano? Ele não deu 1 ano para começar a julgar ilícita a prova obtida a partir da entrada sem mandado judicial. Ele deu 1 ano para os estados se aparelharem, inclusive com câmeras nos uniformes dos policiais. É isso que ele deu 1 ano. Em nenhum momento o STJ está esperando para anular processos com base nesse entendimento. Então, cuidado com esse 1 ano aí, porque já está rodando solto. Está rodando solto. E eu pergunto o seguinte, recentemente o STJ decidiu, Samier, uma coisa que eu já escrevo, há muito tempo eu escrevo isso, desde 2009 eu escrevo isso, que a vulnerabilidade da menor de 14 anos, da adolescente menor de 14 anos, ela é uma vulnerabilidade
que deve ficar devidamente demonstrado. Ou seja, nós temos que comprovar o abuso da vulnerabilidade. Não basta ela ser menor de 14 anos. E o STJ vinha com a súmula 593, aplicando cegamente, depois a súmula 593 virou o parágrafo 5º do 217, letra A, e recentemente a sexta turma, ministro Sebastião, falou o quê? Calma. Se ela tem menos de 14 anos, não é criança, é adolescente. Isso aqui não vale para criança. Para adolescente, tem menos de 14 anos, mas não há abuso da situação de vulnerabilidade, então eu não posso aplicar os rigores do artigo 217, letra A. Lembrando que foi do Rio Grande do Sul o caso que fez o STJ sumular a súmula 593. E agora um novo caso, sexta turma, começa a revisitar e trabalha abuso da situação de vulnerabilidade, no caso de adolescente. Criança, eles vão continuar aplicando como deve ser cegamente a vulnerabilidade absoluta. Oi. Esse caso aí que tu falou, eu tenho, assim, ó, uma vez por mês, pelo menos, chega para mim casos de namorados, né? Menina com 13 anos e o namorado aí 18, 19 anos, né? E eles são encaminhados para a delegacia porque em algum momento alguém tomou conhecimento, seja no hospital, conselho tutelar e tudo mais, e ele fala assim, não, tem que registrar a ocorrência. E aí eles vão de mãos dadas lá para dizer, olha, a gente está namorando, mas claro que é crime. Enfim, eu já peguei assim, ó, uns 4 casos esses tempos, eu não indiciei, porque a menina, 13 anos, tem... Assim, na minha época, 13 anos, eu tava brincando de sei lá o quê, né? Mas hoje em dia, uma menina de 13 anos já sabe o que é da vida, já tem toda... E a tendência é ir, né, aumentando isso. Então, parte também dessa questão aí do delegado, não só tá ali na lei, mas tem que analisar o caso concreto, tem que pensar bem, porque assim, a questão do Romeu e Julieta não é aplicável, né? Mas eu já, mais ou menos assim, já fiz uns 3, 4 inquéritos ali que eu não indiciei por estupro de vulnerável, porque a menina às vezes está grávida, por exemplo, do rapaz de 18 anos, ele quer assumir, ele quer ser pai, tanto homem aí que não tá querendo assumir, né? Aí chega um rapaz ali, não, quer assumir, tô trabalhando e tal. Como é que tu vai indiciar um cara por estupro de vulnerável? Sendo que ela provavelmente vai continuar com ele, né? Vai ficar aí. Você vai acabar com a vida de 3 pessoas, dele, dela e da criança. Exatamente. E aí a questão de ser delegado de polícia parte também disso aí, da gente analisar o caso concreto. E muitas vezes não tem como seguir à risca a lei, né? E aí... Eu tô até... Fala. Aí entra um outro aspecto, né, Rogério? Que a atividade técnica e jurídica exercida pelo delegado de polícia, né? De fazer um exame de adequação típica, né? De tratar da tipicidade material, e trabalhar vários outros aspectos que há muito tempo atrás não se admitia ou se questionava. Então, essa liberdade de examinar o caso concreto, as peculiaridades do caso concreto, avaliar qual é a necessidade da imposição, né, de uma sanção nesses casos, isso tudo passa por essa atividade do delegado de polícia, que cada vez mais precisa ser acentuada. Toda essa questão jurídica, o trabalho do indiciamento, não é um mero dizer se tem autoria e materialidade, ponto final. Não, isso o indiciamento é muito mais do que isso. E a Samia destacou perfeitamente. Não são poucos casos, são muitos. São muitos. E aí é que entra o MP, Rogério. É não oferecendo a denúncia. Porque se essas discussões realmente acabam subindo, aí nós tratamos muito com o plano formal das coisas, e aí quando bate em STJ ou cai numa súmula que não quer revolver os fatos, ou então aplica uma tese sem aquela profundidade que o caso concreto requer, e aí a gente acaba tendo alguns entendimentos, algumas decisões que causam esse tipo de repercussão que tu está mencionando, né? Acaba com a vida do marido. Deixa eu até corrigir aqui, foi a 5ª turma do STJ, foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, eu confundi, falei ministro Sebastião, o ministro Sebastião é da 6ª turma, se eu não me engano. E olha que interessante, quando você olha a súmula 593, o ministro
ele acabou realizando o distinguishing, a distinção para a tese e o caso concreto. E ele diz o seguinte, Samir, olha o que eu falei, a condenação, neste caso, destruiria a unidade familiar, desampararia a vítima adolescente e o filho. Muito legal isso aqui, em que pese ser uma decisão recente, da quinta turma, não posso dizer que é a decisão do STJ, é ainda a quinta turma. O ministro Reinaldo ele foi acompanhado pelo ministro Ribeiro Dantas e João Otávio Noronha e pelo desembargador convocado Jesuíno Rissato. Então, houve aí, outro ministro estava ausente justificadamente. Então, a votação foi por unanimidade na quinta turma e eu acho que há uma chance disso vingar na sexta e o STJ trabalhar com esse distinguishing, e eu acho que o STF segue o STJ. O STJ tem que ser o grande guardião da jurisprudência e da lei federal, né? O STF tem que ficar cada vez mais preocupado com a Constituição. Então, deixa que o STJ ele cumpra esse seu papel. Pessoal, agora eu queria saber o seguinte, vamos revelar uma novidade. Passou rápido aqui, já deu quase 40 minutos. Deixa eu até desativar os comentários, eu já ativo, gente. Deixa eu desativar, porque o Thiago começou a sumir para mim. Você também percebeu os comentários atropelando vocês? Não. Não, tá tudo certo. Tá, eu desativei, eu já vou ativar, pessoal. Já vou ativar os comentários só para eu conversar com os dois com calma. O RSC Online, ele tem aulas para concursos da Polícia Civil, aulas minhas de penal, processo penal, criminologia, leis penais especiais, aulas. Agora, o que nós estávamos sentindo é a necessidade de grupos de estudos para a Polícia Civil e rodadas de simulados para a Polícia Civil. Já temos isso para a magistratura, já temos isso para o MP e faltava para a Polícia Civil. E eu sempre quis inaugurar essa frente no RS Online, grupos de estudos e rodadas de simulados, em grande estilo, com delegados. E eu acho que o aluno, ele honestamente sente essa necessidade. Não adianta eu, Rogério, olha, vamos lá, vou dar aqui, vou criar um grupo de estudos para delegados. Eu preciso de delegados e delegadas comigo para que possam trazer a especificidade na preparação. E aí eu consegui reunir, felizmente, duas categorias de profissionais. O Thiago, que tem uma experiência tremenda, não só como delegado, mas como examinador. Então, é uma pessoa que trabalhou ali, examinando, escolhendo, julgando candidatos, que não deixa de ser um julgamento a partir das respostas. E a Samir é recém-aprovada. Então, ela acabou de passar no concurso, acabou de passar, entre aspas, 2 anos, 2 a 3 anos, né? Era 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Então, 2 anos, mas ela passou no último concurso da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, e nós sabemos que é um concurso bem difícil, bastante exigente. Unindo os dois, pronto, formamos o Dream Team de Polícia Civil no RSC Online. E agora, como é que nós vamos inaugurar o curso preparatório, grupos de estudos para a Polícia Civil no RSC Online? Conversamos muito. Eu, Thiago, Samir, muito. E, desde logo, os dois condicionaram, como não poderia ser diferente, a produtos com excelência. Então, eu quero trabalhar grupos de estudos, sim, mas ainda estamos preparando todo o material com cara de Polícia Civil. Por quê? Porque no RSC Online nós não aproveitamos o material da carreira X para a carreira Y. Não, o material ele tem o DNA da carreira. Tem que ter o DNA da carreira. Então, são milhares de páginas que vão fazer parte do grupo de estudos para a Polícia Civil. Estão sendo revisados, adaptados por eles e pela sua equipe. Mas nós já vamos começar amanhã com o produto. Então, quem tiver interesse, amanhã, no RSC Online, nós já teremos o produto. Final do dia amanhã, hein? Depois das 5, 6 da tarde, esse produto vai para o site. Qual é o produto? Rodadas de simulados para concursos da Polícia Civil.
E aí eu vou pedir para o Thiago falar um pouco como está sendo a elaboração dessas rodadas simuladas, o que tem de diferente. Eu sei que a primeira rodada ficou pronta com uma quantia imensa de informações, porque aqui não é simplesmente colocar um simulado, é um simulado acompanhado de um material de apoio, explicando por que a alternativa X está certa, a alternativa Y está errada. Eu quero que ele fale um pouco disso. Depois a Samier, que ela fale da importância de quem já está estudando ou quem quer começar a estudar mais a fundo, a importância de trabalhar simulados, questões, lembrando que as nossas questões são inéditas, né? Manda, Thiago. Bom, Rogério, então a gente deu o pontapé inicial nesse projeto de fazer os simulados, que eu costumo chamar, inclusive entre nós, simulados orientados, né? Então, por que simulados orientados? Porque não é a mera realização de exercícios e a gente identificar, olha, está errado por causa dessa palavra aqui, porque está de acordo com esse artigo aqui. Não. A gente quer montar e montamos um material onde, além de comentar o erro da alternativa ou o acerto das demais, a gente faz uma introdução para o aluno, a gente entrega conteúdo para o aluno para que ele possa entender efetivamente o porquê que aquela questão está certa ou está errada. Então, a gente não faz uma mera remissão a artigo de lei. A gente traz ali conteúdo e já um conteúdo que a gente entende que é importante não só para ele entender aquela matéria, entender aquela questão, mas para que ele possa ampliar um pouco mais o conteúdo, a compreensão dele. Então, é por isso que é orientado. A questão orienta o aluno a perseguir não só aquele ponto que foi questionado, mas a expandir aquele ponto e ter uma abrangência maior. Tudo isso foi feito com base no estudo de provas anteriores para concurso. Então, a gente sabe quais são os temas que foram mais cobrados. Então, tem uma orientação quanto à incidência. Se você está cobrando os temas A, B, C, D, é porque no estudo pretérito de incidência, vocês perceberam que esses temas A, B, C e D despencam. Se não Exatamente. tem o tema X, Y, Z, é porque no estudo de incidência, os temas X, Y, Z ou não foram cobrados ou raramente são cobrados. Então, por isso que dá também para abranger aqui essa feliz expressão que você traz de simulados orientados, né? Não tenha dúvida. Se o aluno está respondendo uma determinada questão naquele simulado, é porque o conteúdo é importante. E ele é fruto de um estudo anterior, né? A gente precisa também entender que o estudo para concurso ele é totalmente diferente. E aqui eu vou me permitir falar um pouco para quem está começando o estudo, ou quem está saindo da faculdade, ou estuda 1 ou 2 anos. É um estudo totalmente diferente daquela preparação que a gente tinha para a prova da faculdade. Que eu estudava, sabia o que ia cair, e a prova era uma prova surpresa. Eu não sabia o que ia ser cobrado. Não. Para os concursos, a gente tem um direcionamento. Existem matérias que são mais importantes. E a gente fez todo um estudo a respeito disso. E aí faz essa proposta de ampliação. Então, se eu tenho lá uma questão que pede o conhecimento da lei, eu vou dizer qual é a pegadinha que porventura possa ter, mas eu vou contextualizar esse aluno. Eu vou trazer um pouco de doutrina. Eu vou trazer para ele se tem alguma súmula do assunto. E eu vou trazer alguma outra informação adicional que o cara vai olhar aquela questão e vai dizer assim, ó, mas tem muito mais informação aqui do que uma mera resolução de questão. Porque se for mera resolução de questões, os alunos hoje em dia têm os mais diversos recursos, existem várias propostas, né? A gente sabe disso, sabe como é que está estruturado o mercado, mas a gente quer preparar o aluno para que ele já comece a engatilhar o seu estudo, talvez até para uma prova dissertativa, e ele vai ter elementos ali que com certeza ele vai precisar numa prova oral. Então, corrigindo uma questão, ele vai ter um sobrevoo da matéria e vai poder fazer uma micro-revisão sobre aquele tema. Isso eu não tive, Rogério. Isso eu senti falta. E é por isso que a gente está trazendo isso para o nosso aluno. Muito legal. Vou passar para a Samier. Samier, só uma coisa. Sem querer aqui dar um spoiler. O primeiro simulado, ele ficou mais ou menos com quantas páginas? Entre as perguntas, o gabarito e esse conteúdo que o Thiago falou. Acho que ele está chegando a 200. Eu acho que o Thiago sabe, porque ele compilou
Mais de 160 páginas. Com Não, assim, conteúdo, com doutrina, com jurisprudência. Então, não e todas elas inéditas, né? Todas elas inéditas. Pode procurar que não vai encontrar. Não vai encontrar essa questão. Justamente por isso, a gente busca o ineditismo, porque se for para reprisar aquilo que o aluno já conhece, ele também já tem esse recurso por aí. Ele vai poder buscar. Então, as nossas são... Não, ele até vai encontrar essa pergunta na prova dele. Fala, Samir. Não é porque eu tô participando, tá? Mas assim, ó, há 2 anos atrás, quando eu tava estudando para concurso, não tinha essa ferramenta no mercado, não tinha desse simulado comentado, tá? Eu fiz cerca de 2 ou 3 simulados e é o que a maioria dos concurseiros fazem, e é por isso que eu digo, porque eu sei, eu já passei por isso. Faz o simulado todo, corrige, vê assim, acertei 70 de 100, até que não foi tão ruim, e deixa de lado o simulado e não olha mais. Então, o nosso simulado não é assim, né? A pessoa, ela faz a questão e ela tem que ler embaixo ali, tem que ver os comentários, porque não é só um simulado, é um material de estudo, né? E eu sempre digo, a gente aprende mais no simulado quando a gente erra. Então, porque daí tu vai querer saber o porquê que tu errou e tal, né? Aí tu vai lá na questão e vai estar um resumo de todo aquele assunto que tu precisa saber. E eu procurei implementar com os meus resumos, que são valiosíssimos aí, porque é de anos aí que eu tenho revisado e implementado várias, tanta doutrina. O seu resumo, ele está atualizado, ampliado e, como é que é? Revisado, atualizado e ampliado, não é isso? Isso. O pessoal... Não, eu tenho vários colegas que estudaram pelos meus resumos para a prova oral e o pessoal elogia. Então, eu peguei esses resumos, né, tudo atualizado, acrescentei nesse material. Então, tá bem completo e não, nenhuma questão tá ali por assim, caiu do céu, né? Toda análise que a gente fez, a gente montou um edital que seria o edital perfeito para o delegado de polícia. E a gente analisou, sei lá, acho que uns 10 editais, né, Thiago? A gente analisou vários editais de vários estados e a gente compilou todas aquelas partes em que caíam, que eram recorrentes, né, nos concursos. Então, claro, a gente não consegue abarcar 100%, né, do edital de tal estado, 100% de tal estado, mas é uma análise com certeza aí 80% dos editais vai ter questões do que estão ali no nosso simulado. Eu até ia te perguntar isso, e me adianto aos alunos, a rodada de simulados ela não mira um estado em específico. Vocês trabalharam com vários editais, então vocês têm um denominador comum, e em cima desse denominador comum vocês constroem uma rodada de simulados, explorando várias formas de questões de primeira fase. Então, tem questão típica de do CESP, questão típica da FCC, Fundação Carlos Chagas, tal. Então, o aluno ele vai poder sentir, ele vai poder ser explorado no seu conhecimento em vários modelos de perguntas, é isso? Perfeito. Isso. E é doutrina, jurisprudência, legislação, tá tudo ali. A gente analisou. Esse ponto aqui é difícil ter doutrina. Aí a gente já coloca uma questão de legislação. Então tá bem analisado. Não é um simulado qualquer, né? Porque o pessoal tá acostumado a fazer o simulado, como eu falei, fazer o simulado, deixar de lado. E geralmente quem faz simulado se preocupa com a pontuação, né? E o pessoal geralmente vem conversar comigo e ninguém vem me mandar mensagem dizendo tô feliz porque eu fiz 80. Não, é só choro, né? Eu fiz um simulado, nossa, vou largar os estudos porque eu fiz 50 de 100. Cara, o simulado é para te estimular a estudar mais aquilo que tu errou, né? É um parâmetro. Então, quem leva pro coração o resultado de um simulado tem que parar com isso, né? Porque o nosso simulado tá bem, bem elaborado, o pessoal vai chorar para fazer, mas está aprendendo muito. É um material de estudo, não é só um simulado, é um material de estudo bem completo e direcionado com a incidência aí do que cai no concurso de delegado de Polícia Civil. E, Rogério, além dessas 4 que a gente falou, vamos focar em constitucional, administrativo, penal e processo penal, a gente fez uma ampliação disso. A gente vai trabalhar com civil, a gente vai trabalhar com criminologia, vai trabalhar com medicina legal
Então, o nosso básico já foi ampliado, já para ter condições de o aluno correr o menos possível depois que sair um edital específico e que traga aí aquelas matérias que a gente chama de variáveis, né? Pode ter alguma coisa que saia dessa nossa previsão e vai sair, é normal, a gente já viu isso, mas a gente ampliou o máximo o espectro para o aluno para ele fazer uma rodada de estudos mais completa possível, tá? Eu não sei se também tu vai falar, mas a gente tem a questão dos encontros, né? A gente vai ter encontros dentro desse nosso formato, então ele também não é só a resolução de questões, mas assim, vou dar um exemplo de um encontro. A Samie, ela tem um método muito, não vou dizer aqui, mas é muito de estudo. É muito bom o método de estudo da Samie, entendeu? E aí, num desses encontros, por exemplo, ela vai trazer esse método de estudo. O que ela acha que é interessante fazer? Eu também vou contribuir com a minha experiência de como que foi o meu estudo. E tomara que o meu método seja diferente do da Samie, porque a gente vai poder proporcionar para os alunos visões diferentes e, quem sabe, cada um vai achar o seu momento, a sua forma. Então, não é só o simulado, é o simulado com alguns encontros para que a gente possa ter essa proximidade, esse acompanhamento, esse algo mais nesse nosso primeiro produto. Esses encontros, pessoal, são encontros no Zoom, ao vivo, onde você vai dialogar com o Thiago, com a Samie, comigo e com convidados. Então, pode o Thiago e a Samie, ou eu mesmo, a depender do assunto, do momento, nós trazemos um convidado que tenha todos estes predicados para dar dicas para quem está estudando para concurso de Polícia Civil. Então, fiquem atentos, é um detalhe importante. Eu não sei se era para falar agora, viu? Não, claro. Amanhã vamos lançar. E você, Thiago, eu até faço questão eu uso você muito como exemplo. Nós vamos falar isso dia 13. Dia 13 vai ser o nosso bate-papo. Dia 6, o bate-papo é entre mim e a Samie. Rogério, entre mim e a Samie está errado. Não, tá certo, tá? Então não me corrijam, que tá certo. Por que tá certo? Depois você pesquisa no Google, entre mim e ela, aí você vai ver que tá tudo correto lá. Essa vai cair também, viu? Se cair em português da prova para delegada, essa aí vai cair também. Ei, Rogério, eu acho que o pessoal quer a participação da Sofia também. Pois é. Hoje ela não está aqui, senão ela participa, mas ela vai. Na nossa, ela vai. Na nossa, tá, se prepara. Sabia? Na nossa vão ser 3 telas. Eu, você e a Sofia. Mas deixa eu até te falar uma coisa. Eu vejo o Thiago, e o Thiago ele acaba desmistificando algumas coisas, né? Porque o pessoal diz, examinador, quando sai uma lei nova, e ele não arrisca, ele explora a letra de lei, ele não quer se degladiar com doutrina. Mas o Thiago, para quem não sabe, depois entra lá no meu site jurídico, o Thiago, as leis mais importantes que saíram recentemente, vetos que foram derrubados, no mesmo dia, era impressionante. Eu já recebi no WhatsApp, Rogério, tá aqui o artigo do meu site jurídico. E ele como examinador, e o cara achando, tipo, Thiago vai explorar isso aqui. Não, ele já estava criticando a lei. Então, não fica achando que o examinador hoje é aquele ser jurássico que não estuda, que é aquele... Não. Olha o nível. Vai no meu site jurídico, põe o nome do Thiago Alberti, você vai ver os artigos que ele tem colocado lá, criticando a lei. Rogério, há 2 anos e meio, quando saiu o edital para delegado do Rio Grande do Sul, eu estava stalkeando os examinadores, né? É o que todo mundo faz, dá uma stalkeada. Inexigibilidade de conduta diversa. Um dos que eu consegui Arquivo confidencial, hein? Eu consegui stalkear bem o Thiago, porque ele tinha muita coisa publicada, né? E aí a gente começou o pessoal tinha um grupo ali, o pessoal divulgando os artigos do Thiago, porque ele tinha que ler, porque ia cair e tal. Então, quem tiver aí curioso para saber da linha de pensamento do examinador, dá uma olhadinha na prova do Rio Grande do Sul. A prova discursiva eu tenho também, se quiserem eu mando. Né? Qual foi o tema da discursiva que o Thiago explorou? Thiago, o que você explorou na discursiva?
teve uma peculiaridade aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui examinador da primeira fase, não participei da fase intermediária e voltei na prova oral. Agora, então só mata. Eu vou falar isso mais dia 13. Mas você fazia as questões sóbrio? Não, Olha, Rogério, aquela prova, não sei. olha, eu vou até ativar os comentários aqui. Thiago, eu tenho. aciona. Na verdade, eu queria saber assim, tem alguma questão que você lembra que você preparou e falou, opa, essa questão aqui eu destilei meu veneno. Tem alguma que você lembra? Não? Olha, às vezes eu me envenenava com elas mesmas. que ia fazer a revisão e realmente eu achava que tava uma redação assim, olha, aqui dá para se complicar. Então eu nunca larguei veneno, mas eu sempre procurei deixar num nível de exigência que realmente o candidato tivesse que pensar. Mas lá no final de tudo, eu não sei se a minha prova de processo penal foi das minhas mais difíceis. Eu acho que o pessoal foi... Sério? Nossa. Rogério, foi a prova mais difícil que eu fiz. A prova objetiva mais difícil que eu fiz foi a prova do delegado do Rio Grande do Sul. Eu saí moída, assim, ó, de tão difícil que foi. Ele era um frio desgraçado e eu, assim, ó, saí chorando da prova. E aí, depois, na prova oral, ele foi me examinar também. Mas eu tenho então, até o vídeo gravado. Ó, o Ricardo Silvares está até aqui, olha só, o Ricardo Silvares. Ó, eu vou até chamar aqui o Ricardo Silvares, mas se ele atende aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se o Ricardo Silvares atendeu. O Ricardo Silvares está comigo. Deixa eu ver se ele atende aqui. Aí, ó, tô chamando. Se ele atender, ótimo. Mas Thiago, voltando, ainda... Rogério, voltando, era 100% Não, mas se você não sóbrio. contar a pergunta, se você não contar... Você tá acompanhando, você me pegou em casa aqui, no sofá, né? Ricardo, eu tô tentando tirar do Thiago qual pergunta, se ele não revelar, eu vou pedir para a Samir revelar. Qual pergunta ele elaborou que ele deve ter... Quando eu faço simulado, Ricardo Silvares, quando você faz simulado, tem pergunta que você cria que aquilo te dá uma sensação do mal, né? Você é tomado por um espírito maligno que você fala, cheguei. É quase que o orgasmo do examinador, mais ou menos assim, né? É aquela coisa. Não teve essa questão, Thiago, que você fez assim, ó, opa, cheguei. Olha só, agora eu estou pensando aqui, eu acho que eu sou um sujeito muito bom, viu? Porque eu não consigo lembrar dessa sensação. Samir, vamos lá. Revela uma aí, Rogério, Samir. Eu não lembro de nenhuma, porque fritou tanto meus neurônios aquelas questões que eu saí da prova e eu não lembro de mais nada. Teve uma em São Paulo que o examinador pediu para o candidato assinalar a alternativa que trazia o crime de pichardismo. Olha lá. É esse tipo que eu quero saber. O examinador não é um ser do bem. Ele não é um ser do bem. Né? Esse tipo de pergunta, sim, com certeza eu não faria, porque eu acho que, olha, é só para ver quem tem mais sorte, né? Porque alguém tem que ter tido a sorte para ler esse nome esdrúxulo e acertar a questão. Isso aí é só para eu conseguir algum ranking, mas eu não estou selecionando o cara com base no conhecimento dele, né? Final, Thiago. Essa questão é feita no final. Tu olha assim, fiz 15 questões, tá meio fácil, vou fazer uma difícil agora. Eu vou pedir a pena do crime e tal. Aí... Olha, a Samia já tá pegando a manha, tu viu ela? Tá parecendo edital de Minas, Rogério. Pois é. Teoria da graxa, né? Que caiu. Não, o mais recente, o cara colocou, como é que é? A teoria da condição Inus. Né? Pois é. Teoria da condição nômica. Descobri que tem esse outro nome também. Pois é. Então, isso é legal. A gente vai explorar isso com calma dia 13. Mas olha só. Então, nós lançaremos amanhã rodadas de simulados, delegado de polícia civil, rodadas de simulados, com todos esses estudos que o Thiago e a Samie falaram, rodadas de simulados, e esses rodadas de simulados com encontros, e esses encontros nós podemos discutir uma nova lei, uma doutrina,
podemos discutir uma jurisprudência que merece uma análise, podemos discutir método de estudo, já está marcado um encontro com a Samir sobre método de estudo, depois com o Tiago, etc. E Ricardo, de repente, com eles, vai ter que ser discutido crimes contra o Estado Democrático de Direito, que está para a sanção do presidente da República. Sim. E eu e o Ricardo estamos escrevendo um livro sobre esses crimes. E já vou avisar quem está assistindo. Quando esses crimes nascerem, vai começar a despencar em concurso o tal do delito de clima, que já existia, mas vai começar a despencar, porque isso vai aparecer nos comentários, né, Ricardo? Isso, revisão de crime político, uma série de questões novas aí que vão entrar na ordem do dia, né? Vai estar no Código Penal, né? Eu já procuraria. Aliás, Rogério, saber... só falar uma coisa. Adorei a equipe aí dos delegados aí do concurso. Estou encantado aqui, estava assistindo desde o começo da live. E, olha, parabéns, viu? Muito legal. A gente também vai querer conversar comigo uma hora aí. A gente tem muita coisa claro. aí para trocar de ideias. Mas nessa lei eu claro. já queria saber, né? Eu já ia querer saber, por exemplo, para fazer um simulado, o que quando ela entrar em vigor, o que efetivamente foi revogado, o que tem de abolício, será que tem alguma coisa aí que se aplica à continuidade normativa típica? Aí a cabeça já começa a trabalhar, né? Pois é, o Ricardo já fez até uma tabela para facilitar para os alunos. Não, mas daí você pode deixar que vocês recebem isso aí por WhatsApp. Aqui é uma equipe só. No fundo, é uma equipe só. Você vai ver que, ao fim e ao cabo, isso aqui vai virar uma grande família. Então, eu quero... deixa eu até ativar os comentários aqui. Eu quero repetir. Nós lançaremos amanhã, não sei nem que dia amanhã. Que dia que é amanhã? 29. Não, 30. 30. Ainda bem que você também está ruim como eu. 30. Então, amanhã, dia 30 de agosto, final do dia, nós vamos lançar rodada de simulados Polícia Civil com encontros. Então, fiquem atentos, tá? Entre a partir de amanhã, já fiquem espertos no site. E logo depois que engrenar rodadas de simulados, nós vamos... A Denise aqui já está me dizendo a data, 30. Tá vendo essa Nice Cunha aqui, Samir e Thiago? Tá vendo? Nice Cunha. É sua mãe, não é? Ô, Rogério, a minha viajou 620 quilômetros e está aqui na sala, esperando para eu jantar. Então as nossas mães nos prestigiam muito, né? Pois é. Qualquer dia eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha mãe. Aí eu vou pedir para ela explicar como é que foi ser a mãe do Rogério quando estudava para concurso. Vamos ver. Gente, então, e logo depois que engrenar rodada de simulados, nós já vamos começar a preparar grupos de estudos para a Polícia Civil. Aí o grupo de estudos tem meta, o que estudar na semana, material para estudar na semana, também simulados, encontros ao vivo, canal Tira Dúvidas. Aí como nós já temos grupos de estudos para MP, que o Ricardo Silvares e o Ricardo Ferracini tocam brilhantemente, grupo de estudos para magistratura, também Ricardo Silvares e Ricardo Ferracini, o Fabrício está no time aí. Fabrício Oliveira. Temos aí um trio que está detonando. Então, em breve, não é agora, em breve, inauguraremos grupos de estudos para a Polícia Civil. E em homenagem à sua mãe, Tiago, como é que chama a sua mãe? Fátima. Fátima, em homenagem à dona Fátima, vou te liberar para você já ir lá jantar. Tá frio aí, não? Eu nem sei, Rogério, porque eu não saí o dia inteiro de casa hoje. Hoje eu fiz um retiro espiritual, entendeu? O máximo que eu fiz foi abrir a janela, mas estava um dia bem bonito. Teve um baita dia aqui em Porto Alegre. Muito jóia. E quando acabar os dois a pandemia, são do Rio Grande do Sul, Rogério? Os dois. Ah. E eles já estão convidando a gente para ir para Gramado. Parece que tudo legal. por conta deles. Viu? Já aceitamos. Chega lá, você já disse. Não, eu não vou mais para Porto Alegre do mesmo jeito. Agora eu chego aí eu também acho. Inclusive, a Samir pode te dar informações privilegiadas sobre Gramado. Tô em Por quê? Gramado. Por quê? Você é de lá?
Hã? Não, não, eu tô em Gramado, tô passando o final de semana aqui em Gramado. Tá um friozinho bem bom. Ou seja, você tá aí onde a gente tem que trabalhar o ano inteiro para ficar 4 dias, é isso? Legal. Então, por uma questão de inveja, Eu acordei hoje, eu acordei hoje de manhã, fiz umas questõezinhas do simulado, daí, né, fui dar uma banda. É que você, fazendo o simulado, você deve estar tomando chocolate quente, comendo fondue, etc. É que o Thiago, já teve gente colocando aqui, certeza que o Thiago se embebedou para fazer as questões. Já teve gente colocando aí, parece que é alguém que não foi aprovado, viu, Thiago? Não, mas é só ele vindo com o RS online agora conosco, que na próxima vai, pode ter certeza. Joia, joia. Você fez de propósito, é para o cara entrar de salto alto, é isso aí. Então tá bom. Galera, fiquem atentos. Nós teremos uma nova live dia 6. 6 é uma segunda-feira antes do feriado, tá? Então, se num domingo qualquer você está em Gramado, eu estou com medo de dia 6 você tá em Maldivas. Não é verdade? Um domingo qualquer ela está em Gramado. Um feriado prolongado, Rogério, eu vou fazer a live de Maldivas. Tudo bem, tendo internet. Era. Então, dia 6 nós vamos fazer uma live com a Samie, dia 13 com o Thiago, e aí dia 13 vocês se preparem, porque dia 13 eu vou fazer o Thiago passar pelo que vocês passaram, ele que vai estar na fase oral e eu fazendo as perguntas. Muita gente perguntando se nós vamos abrir curso para o MP São Paulo. Sim, estamos aguardando a abertura do concurso. Criamos até um grupo no Telegram, onde todos os dias estamos postando informações importantes, conteúdo mesmo. Fabrício hoje postou me envolvendo prisão civil do devedor de alimentos, tal. Então, entrem no meu grupo do Telegram. Eu até vou pedir para a Denise depois colocar aí. Não dá para colocar, que é um endereço gigantesco. Mas entrem no meu... tá aqui, ó. Tem grupo no Telegram. Depois entrem no meu feed. Tem lá um post que eu falo desse grupo do Telegram. Tá bom? Galera, muito obrigado. Começo agradecendo o Thiago novamente pela confiança, dizer que fizemos várias reuniões e, poxa, sua competência eu já conhecia dos artigos, já fizemos uma live juntos e fico bastante honrado você aceitar o convite e vir para o time. Samie não é diferente, Samie que coloca um post dela aí, 2.500 curtidas, tal, não sei o quê, tá junto. Recém-aprovada no concurso da Polícia Civil, mostra um puta do entusiasmo, é muito legal. Sigam o Thiago, sigam a Samie e o Ricardo aqui, novamente, nosso comandante dos grupos de estudos MP Magistratura. Galera, obrigado. Um abraço para todos. Samie, até dia 6, hein? Até dia 6. Tchau, pessoal. Um abração para todos vocês. Um abraço. Prazer.